As SAs foram feitas para durar, assim como as terras. Então a gente pega a terra, coloca numa sociedade anônima e através de um instrumento que é o acordo de acionistas, a gente organiza a gestão nas próximas gerações. Hoje eu tô bem, amanhã eu não sei se eu tô bem. Então a gente sempre aconselha sempre para os clientes que na hora que a melhor decisão é feita agora. Ela não é amanhã. Olá, amantes do agro, uma semana abençoada para todos. Eu sou Éder Aguiar Faria Júnior, sou o host do 100% Agro e vou ter o prazer de fazer esse podcast com vocês. Você que não é inscrito, lembre-se de inscrever no nosso canal, de curtir os comentários, tirar dúvida, estaremos à disposição para todos vocês. Estamos aqui hoje com o professor Fabiano Zica e o Anderson. Eles vão se apresentar, mas de antemão, entrevista de peso, grandes profissionais. Professor, você poderia falar um pouquinho antes de falar do que é o negócio, falar de você, quem é o professor Zica, falar um pouquinho de quem você é? Éder, muito obrigado pela oportunidade. O que a gente tem de mais precioso hoje é o tempo. Obrigado pelo seu tempo, da sua técnica, do pessoal aqui do 100% Agro, cada um de vocês que está dedicando aqui o tempo para a gente. Muito obrigado pela oportunidade. Quem sou eu? Sou pai de 2 filhos, graças a Deus casado com a Cíntia. Um beijo para minha esposa, meus filhos, 2 crianças lindas, que são a razão pela qual a gente faz o que a gente vai fazendo. Para quem tem filho entende isso, a razão pela qual eu faço o que eu faço é também olhar para as famílias das pessoas. E eu trabalho com planejamento e sucessão patrimonial há mais de 20 anos. Eu sou professor convidado hoje da Católica, não dou mais aula na graduação, mas eu sou docente há 15 anos. E é curioso que eu sou neto de professora, filho de professores, irmão de professores e também tenho a honra de ser professor. Hoje eu trabalho muito com essa questão de planejamento sucessório, de organização patrimonial, organização de empresas no Brasil inteiro, através da W1, que é a empresa a qual eu faço parte, que é uma empresa de consultoria do Brasil na área de consultoria financeira. Então a gente cuida do braço de holdings lá, que é justamente essa questão. A questão importante também é que meu Zica é aqui, de pertinho de Dores, hein, Dayá? Pertinho aqui de São Gotardo, pertinho da gente aqui do Alto Paranaíba. Anderson, podia falar um pouquinho de quem é o Anderson? Claro que não tem nem como falar de toda a graduação, a gente está com pessoas de peso aqui no agro, pessoal. Então, por favor, fala um pouquinho de quem é o Anderson pra gente, meu caro. Éder, muito obrigado pela recepção aqui. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Meu nome é Anderson, sou advogado, sou natural de Patrocínio. Hoje moro em Patos de Minas. Casei com a Larissa, minha grande esposa. Somos uma corretora de seguros. Hoje a gente trabalha especialização em proteção patrimonial, familiar e renda. Então a gente trabalha nesses 3 pilares hoje, juntamente com a W1, que é a nossa grande parceira aqui da nossa região e Brasil, né? Eu sou o correspondente da W1 aqui via Fabiano. Sou natural de Patrocínio, vim para cá através da Larissa. Meu pai foi produtor rural. Toda a turma praticamente minha família toda ligada ao agronegócio. E hoje eu estou tendo a oportunidade, já de alguns anos, tendo a oportunidade de conseguir fazer todas essas proteções para essas famílias e desenvolver um trabalho muito legal com a W1 aqui. Ô Anderson, fantástico. Eu costumo falar que na vida da gente tem Deus em primeiro lugar e em segundo a família. E ficou evidente que vocês são pessoas que têm a família como prioridade, pela fala de vocês. E queria saber, antes da gente entrar mais nos assuntos com detalhe, família é algo que é pertinente com o assunto que a gente vai discutir, não é? Tem alguma coisa a ver, Fabiano? Tem tudo a ver. Por uma razão muito simples, a gente não é sozinho. Todos nós viemos de algum lugar, vamos para algum lugar e vamos deixar algo aqui. Alguns de nós, e eu tenho a grata satisfação de ser um desses, vamos deixar filhos. E lógico que eu vou lutar, vou brigar, vou fazer o possível para deixá-los o melhor possível. Mas e a questão patrimonial?
muitos dos viventes têm como razão de existir deixar algo para os filhos também do ponto de vista patrimonial, não é verdade? Com certeza. Com certeza. Você conhece alguém, Éder, que liquidou todo o seu patrimônio e falou assim, vou deixar meus filhos sem nada? Você conhece alguém? Não, de fato ainda não. Com mais de 1.000 clientes que eu já atendi com planejamento sucessório, eu nunca conheci ninguém que falasse assim, vou meter o pé em tudo. Ao contrário, as pessoas se preocupam inclusive com as possíveis brigas, com a falta de dinheiro nas próximas gerações. Como é que vai ficar essa situação a partir de mim? E um outro ponto importante. Você já pensou como ficaria a sua vida, Éder, ou a dos seus ouvintes, da nossa audiência aqui do canal, caso ele não tivesse condições de gerar receita, que é a situação que a gente chama de invalidez? A gente, todos os dias, a gente acorda falando assim, vou matar um leão, não é verdade? Com certeza. Estou indo matar um leão. E se o matador de leão não tiver condição? Quem vai matar esse leão? Ele vai chegar dentro de casa? E no agro isso é ainda mais forte, viu, Fabiano? Eu te garanto. O agro não é para qualquer um, não. É pesado, é laborioso e é todo dia, meu caro. E tem uma questão muito importante também que eu acho que é importante muito ressaltar isso, é que o produtor rural ele tem um amor muito grande pela propriedade rural. Ele tá ali todo dia, ele, assim, você falar da propriedade do produtor rural hoje é basicamente você falar da família dele, é a mesma coisa. E é por isso que a gente trabalha nesses pilares que são coisas que vão acontecer com todas as famílias, é porque o processo é esse é o nosso processo da vida, e é por isso que a gente trata desde um pequeno problema até um grande problema quando se trata de ausência de algum, seja uma invalidez, como você citou, e seja a morte, né, que a Deus tenha, todos vão acontecer. E é o único sinistro aqui que a gente vai conseguir falar que vai acontecer para todos, Fabiano. Sem dúvida nenhuma, alguns de nós vão direto para a morte, alguns vão passar pela invalidez. E posso afirmar, se vida longa Deus nos der, a chance de chegarmos no final dela com alguma incapacidade grave é maior do que chegarmos em plena saúde, não é verdade? Com certeza, de fato. A velhice, ela tem consequências. Tem. E quem não se organizou para chegar na velhice, vai ter amor dos familiares? Claro. Vai ter o prazer de estar com os familiares? Possivelmente. Mas também vai demandar muito recurso financeiro da família. De fato, professor. E já entrando no assunto de forma específica, o que é planejamento sucessório? Para a gente explicar de forma sucinta para o ouvinte e por que ele é tão importante para as propriedades rurais e o agronegócio em geral. Principalmente no agronegócio, Éder, a gente tem uma situação que é muito peculiar. Como o Anderson disse, é muito comum que o sujeito tenha muito amor à terra. E aqui na região eu observo que os sucessores estão indo fazer medicina. O que nós temos de clientes e amigos que são do agro e que têm uma ótima receita, têm condições de pagar a faculdade para os filhos e os filhos estão indo fazer medicina, é muita gente. Problema nenhum. Que bom que temos bons médicos, que bom que o pessoal está estudando medicina, até porque em algum momento todos nós vamos precisar de médico mesmo. Mas será que essas propriedades vão ter que ser arrendadas no futuro ou disputadas como se fossem cacos de vidro? De fato é algo que tem que ser pensado. E outra questão que poucas pessoas se atentam. Marido e mulher, cônjuges, são necessariamente herdeiros. O sujeito pensa, quando eu morrer, minha mulher é isso. E se a esposa morre primeiro? Será que ele está preparado para poder ter os filhos como sócios na propriedade? Sem planejamento, os filhos entram como sócios em tudo, na morte de qualquer dos cônjuges. Fabiano, eu vejo isso muito evidente na pecuária leiteira. Aqui, no nosso lado aqui, eu mesmo sou pecuarista leiteiro, a dificuldade de mão de obra, que é uma realidade, e é tudo muito familiar, de fato. Os filhos estão indo para a cidade. Como aconteceu no passado. Isso é só o de hoje. Isso é só o de hoje. Que lá atrás isso já aconteceu. A minha mãe é a penúltima filha de 11.
E meu avô sustentava os 11 com uma pequena marcenaria e uma pequena propriedade rural. Sustentou os 11. Não ao mesmo tempo, que os filhos têm idades muito diferentes. Então, alguns já tinham saído, uns ajudavam os outros. Enfim, eu estou dizendo que hoje eu tenho um tio que opera essa pequena propriedade. E o que acontece quando a gente observa grandes propriedades? O custo de sucessão delas é altíssimo, fora a inabilidade de gestão. Uma questão importante. Nem eu nem o Anderson trabalhamos com habilidades de gestão. A gente faz a parte financeira, de custo sucessório, de proteção sucessória, e a parte técnica, jurídica, que é o meu know-how, que é a minha estratégia de organizar isso, muitas vezes em conjunto com os advogados dos nossos parceiros, dos nossos clientes, com os contadores, para que, no caso de falecimento, o patrimônio seja transferido com a menor possibilidade possível de ruído. Perfeito. E aí, só complementando o que você está dizendo sobre esse momento, é onde entra o papel da corretora de seguros. Ela vai transmitir capital com liquidez imediata para os familiares. Aonde ele pensou tanto lá na W1, ele vem até a corretora pensando também numa liquidez imediata. O que é isso? Uma solução de imediato de problemas via financeiro. Eu vou te mostrar o que é liquidez imediata. Pega, por favor, essa garrafa. Que liquidez imediata é um conceito jurídico. Imaginemos que aqui está o patrimônio do sujeito. Aqui dentro da garrafa. O sujeito morreu. Precisa do juiz para abrir a garrafa. E precisa de todo mundo fazer acordo e ficar junto e organizar para poder entrar dentro da garrafa. Se um disser não entra dentro da garrafa, vai ficar a garrafa lá e os parentes tudo brincando. Vamos pegar. Quem pega a garrafa, quem vai pegar uma gota, quem vai pegar. Com o planejamento sucessório bem feito, o patrimônio é o líquido. Quem manda mais, tira o líquido. Ficou muito claro para mim, professor. E a gente vê no Brasil hoje grandes propriedades sendo divididas, perdendo eficiência, perdendo resultado. Produtividade. Produtividade, nem se fala. Um parente, talvez aquele responsável familiar pela fazenda morre, e aquilo segue para muitos herdeiros, e a fazenda literalmente começa a definhar. Como que vocês acham que esse bom planejamento sucessório pode evitar isso? Primeira coisa, o custo de fazer o planejamento sucessório é muito menor do que efetuar a sucessão. Certo. Entendi. Então nós estamos falando de preventivo. Preventivo. A pessoa que precisa de proteção... O nosso cliente, ele é extremamente o cara preventivo. Ele sabe do presente e do futuro. Ele quer planejar. A gente não consegue atender, o nosso trabalho é só planejamento, a gente não consegue atender quem precisa da gente. O sujeito ficou inválido. Ele já foi. Quem vai atender ele é o advogado, mas não como nós, que somos advogados, mas trabalhamos na prevenção. O sujeito que está lá na ponta precisando é o que está morto. E a família dele está precisando. Muita gente, milhares. Muita gente procura a gente e fala assim: minha mãe está doente, meu pai está doente, não responde. Às vezes, Fabiano, a situação ela é muito alarmante, né? É no sentido de, às vezes, ter que vender a propriedade rural para cuidar desse inválido. Perfeito. E aí, sabe como é que vende? Contrato de compra e venda com um enorme desconto, porque eu só vou conseguir passar a escritura o dia que aquele abençoado falecer. É triste, mas é uma realidade. Perfeito. Hoje muito se fala de holding rural. Eu escuto isso o tempo todo aqui no nosso meio. E é algo que muitos produtores, muitos ouvintes não entendem. Você poderia explicar para a gente, professor, o que é a holding rural e como que ela pode ajudar nesse processo de sucessão? Claro! De forma sucinta, para que todos os nossos ouvintes consigam entender. O tema é simples, de fato é sucinto, é simples de entender. A sua propriedade tem idade? Não. Ela fica velha? Não. Vai chegar um tempo, por pior que ela fique, vamos imaginar que alguém abandonou, encheu de mato. Não é tecnicamente possível pegar qualquer área e transformá-la em produtiva? Com certeza, a fazenda deprecia, mas a propriedade ela não envelhece. O valor dela não envelhece. Com o ser humano, nós temos fim.
Se aquela propriedade está no meu CPF, o dia que eu morrer, para tirar do meu CPF e colocar no CPF de quem de direito, minha esposa, meus filhos, isso tem um atrito muito pesado em relação a valores. Eu resolvo a questão de valores com o seguro, que o Anderson consegue ajudar muito, e isso, indiferente de estar em holding ou não, tem esse atrito, tem essa necessidade de pagar os tributos e exercer a burocracia sobre isso, mas dentro da holding, ao invés de eu suceder o CPF que foi embora, eu vou suceder um CNPJ. O CPF morre e o CNPJ fica, assim como a fazenda. Uma série de gastos aí são evitados, inclusive tributários também. Hoje em dia a gente tem o quê? Um valor, Fabiano, hoje um inventário não litigioso, hoje ele vai o quê? 20% do patrimônio? 15% do patrimônio? Se a pessoa estiver preparada com dinheiro, com técnica, com advogado, muitas vezes um advogado da família, alguém mais próximo, não chega a isso tudo, não. Não litigioso. Não litigioso. O litigioso Aí é infinito porque a fazenda mais barata é aquela que está em inventário. E a gente teve um grande marco, que foi para todos a pandemia, e isso vale lembrar que é muito importante, que as terras de hoje em dia, depois da pandemia, ela passou a ser um valor muito mais significativo do que antes. Lógico que antes que não valia nada, mas depois da pandemia, isso passou por uma correção, uma atualização de valores muito maior do que qualquer outro bem. E a gente está falando com um produtor, principalmente no sentido, por exemplo, de o ITCMD, Sim. que é o nosso imposto hoje, a gente trabalha hoje com 5%, tendo, acho que a probabilidade, eu creio que logo vai chegar aos 8%, né, que já foi feita dentro da reforma, ainda falta entrar em evidência, mas 8% hoje, aí eu faço essa pergunta para todos os nossos ouvintes aqui, produtores rurais, todos os produtores têm hoje, será que tem 8% de liquidez imediata? Peraí. Pega a garrafa de novo. A pergunta é a seguinte. A fazenda de R$1 milhão, só de imposto para trocar ela, custa 80 mil à vista. Abrir a garrafa e tirar. Se você tem no bolso, vai travar também. Tem que estar dentro de uma estrutura que pode ser um plano de previdência, pode ser um seguro. Aí sim ele é acessível. Porque se eu tenho R$1 milhão, ele vai travar quando o meu CPF travar. O dia que eu morrer, todos os recursos que estão em meu nome vão ficar travados até que se passe pela burocracia. Entendi. Então, aqui ó, tira. Para tirar, a tampa tem que estar aberta. O morto tá assim. Não interessa se tem 10 milhões, 100 milhões. Não interessa quanto tá aqui dentro. No CPF, não se abre a garrafa. Não se tira nada daqui de dentro. Aí sabe o que o sujeito faz? Aquela fazenda de 1 milhão. 1 milhão hoje em dia é um sítio, né? Mas, porque as pessoas que não são do agro não têm noção dos montantes que o agro trabalha. Mas uma fazenda de R$1 milhão, ela acaba saindo por 600, 700. Para um vizinho que está ajudando. Para vender de imediato. É pesado. De fato é pesado. Então, o custo sucessório é isso que eu ia te dizer. Se o sujeito tiver com dinheiro no bolso, ele consegue fazer possivelmente em qualquer estado do Brasil, mais registro, etc., com 12%, 15% do valor real das propriedades. Verdade. Entendi. Mas a holding, ela realmente evita que esse herdeiro, esse possível herdeiro, descaracterize essa propriedade, descaracterize o negócio da família? Voltando ao que o Fabiano falou. Ela realmente vamos pede proteger a propriedade. Entendi. Sabe por que ela impede? Essa estrutura, eu vou sempre usar essa garrafa. Essa estrutura exige, a estrutura no CPF, exige que todo mundo esteja de acordo para que a garrafa seja aberta. Entendi. Ela tem ela é limitante, então. Óbvio. Não, a holding, o que ela vai fazer? Eu vou por maioria. Entendi. Sabe aquele irmão, aquela irmã, aquela viúva que fala assim, travou tudo, que eu não quero saber de nada. Mas lembrando, no formato
que nós fazemos. Então a ovelha negra perde poder, vamos dizer assim. Tem que ser algo da família, dos proprietários da holding. O que acontece? Como a gente faz? Primeiro, a gente usa um instrumento que não tem nada de moderno, que é a Sociedade Anônima de Capital Fechado. Pelo contrário, não é nada moderno. Nada. São 400 anos. Mais de 400 anos. As SAs foram feitas para durar, assim como as terras. Então a gente pega a terra, coloca numa sociedade anônima e através de um instrumento que é o acordo de acionistas, a gente organiza a gestão nas próximas gerações. Gestão. Sabe aquela história do seguinte? O sujeito, para poder mandar na propriedade, olha que legal, é fácil fazer isso. Ele tem que ter trabalhado na propriedade 3 anos. Ele tem que aprender a tirar leite, ele tem que aprender a plantar soja, ele tem que aprender a mexer numa máquina. Todos esses requisitos eu posso contratar com os demais acionistas da empresa. E aí, aquela ovelha negra, aquela pessoa que, o burricido, a gente todos, né, somos mineiros, a gente sabe o que é burricido, né? O burricido não tem poder sozinho na SA de travar nada, Éder. Nada. Aí o que acontece? Voltamos ao conceito de liquidez. O burricido está aqui dentro. Mas ele é um pedaço do patrimônio. Agora, poucas pessoas sabem o porquê que inventário demora tanto. E eu tenho a impressão, o Anderson, que também é advogado, me corrija se eu estiver errado. Juiz não sentencia inventário, você sabia disso? Não. Ele homologa partilha. Enquanto a família não resolver, Ele não vai fazer nada. nada. Então, falando de casamento também entre herdeiros, a lógica é a mesma. A mesma. Muita gente tem medo. E aí é o que acontece. Planejamentos sucessórios mal feitos, por exemplo, simulando venda. Porque não tem tributação efetiva para o pai vender para o filho pelo preço que ele comprou. Então eles simulam a venda. Eu vendi para o meu filho que nunca me pagou. Quando eu vendo para o meu filho, aquela propriedade foi comprada ou doada? Comprada? Comprada. E se ela foi comprada, vai ou não fazer parte do patrimônio do meu filho? Vai fazer parte do patrimônio do meu filho. Portanto, comunica com a esposa dele. Entendi. Ficou claro. Para mim ficou muito claro. E isso não só a gente cita aqui, porque nós estamos falando de agronegócio, a revista é do agro, mas esse exemplo que você deu, ele vai ser para todos. Para qualquer coisa. É. Professor Anderson, vocês atendem aí centenas de clientes, inclusive do agro. Quais são as principais dificuldades hoje que vocês encontram ao abordar um produtor rural para propor esse tipo de planejamento? A gente teve essa conversa ontem, foi bem interessante. O que a gente vende, vou te dar um exemplo. Isso aqui a gente vende, eu te entrego isso. São produtos, aliás, Produtos. Parabéns, Agrobuy. A gente se entrega o produto. Tudo que nós fazemos é intangível. Nós com algo que o cara ou a família vai ver ao longo prazo. Isso se torna, essa é a nossa grande objeção, é porque nós não entregamos esse produto. Talvez a dificuldade dele enxergar esses benefícios ali de curto prazo. Mas para mim ficou muito evidente que em vários momentos aí a gente está falando de reduzir. O bolo está aqui. Exato. A gente vai tirar algumas pessoas aí que vão comer um pedaço desse bolo, literalmente. E na verdade há um movimento, e esse afirmo que é mundial, de tributação sobre herança. É mundial. Isso não é Brasil, tá? Isso não tem nada a ver com o momento político em que vivemos. Estou defendendo ou atacando, o assunto não é político. Não houve, em nenhuma época da humanidade, um governo que fosse menos eficiente com tributação do que ele gostaria. Então, todas as vezes que entra o governo, ele vai arrumar um jeito de arrecadar mais. Por exemplo, o sujeito fala assim, mas essa fazenda aqui, ela vale, no imposto de renda aqui, 1 milhão, embora ela valha 100 milhões. Você acha que o fiscal do estado, que mora na sua cidade ou próximo a ela, ele não sabe o valor de terra na sua região? De fato. Ele trabalha com isso. Trabalha com isso. Então uma das grandes dificuldades é o cliente nosso entender que ele vai morrer ou que ele vai ficar inválido. E que a consequência disso vai ficar para quem ele ama. Ou para
aquela propriedade que ele ama. Ou para a propriedade que ele ama, várias vezes acontece. Para mim ficou muito claro e estou muito satisfeito em fazer parte dessa entrevista, viu, professor? É uma honra estar aqui com vocês. É um assunto que eu, particularmente, sempre a gente considera um pouco tabu, né? Falar de Lógico, você já morreu. Falar de morte é complicado. Você morreu? Não morreu. Eu também não. Então entender como isso vai se dar dentro do nosso contexto familiar, me perdoe te interromper, Por favor. é porque é exatamente isso que é o nosso trabalho. Então, conforto. Vou te dar um exemplo. Nós estamos aqui no ar-condicionado. Lá fora está uns 80 graus. Aqui está confortável. Professor, eu vejo esse assunto importante, nem tanto para falar do pós-morte, mas para ajudar uma empresa a se organizar, uma empresa rural a se organizar, a ter cultura organizacional. Sem dúvida. Eu vejo que organizar esse processo de sucessão, ele é um caminho para melhorar a cultura organizacional da empresa rural. Não, sem dúvida. A gente fala de descentralizar, a gente já fala um pouco do produtor fazer gestão e passar a bola para outros em vida. Então é um assunto importante. O que você me fala? Estou errado? Exatamente isso, porque o que a gente observa, e não é só a pandemia, embora o Anderson tenha falado muito bem no valor das propriedades, que houve uma correção para cima a partir da pandemia, por diversas razões, até porque, por exemplo, o fertilizante importado, ele chegava no Brasil num valor muito melhor do que chega hoje. Então, hoje a gente tem uma abertura melhor para o fertilizante estrangeiro. Então, o que acontece? O produtor rural, o agricultor, quem trabalha com isso, tem que entender que ele está fazendo não só para ele ou para a família, mas até para que a gente consiga manter o agro 100%, manter o agro no top que ele é no Brasil. Perfeito, perfeito. Para mim ficou muito claro. Gente, irmão, agradeço essa conversa. Vocês querem falar um pouco de outras soluções, falar um pouco mais do que é a empresa de vocês, do que vocês oferecem, além desse processo sucessório? A gente falou de muita coisa, né? Tem muita coisa, é abrangente. Nós trabalhamos hoje desde do cliente que queira iniciar o processo e também aquele que já existe uma rol de andamento e queira, né, Fabiano? Às vezes autenticar, saber se está no caminho certo, se esse projeto inicial realmente vai proteger o que ele está pretendendo, se a empresa está caminhando no mesmo alinhamento que a cabeça dele foi feita no início, né? Então, essa é a parte de consultoria, né? Fora a questão dos novos clientes também que vão trabalhar com a gente, vão estar com a gente por mais tempo além do período inicial. Então, a gente vai acompanhar todos esses projetos para que rode bem, ande bem e que atenda todas as expectativas ali que foi gerado lá naquele início da abordagem. Professor, eu tenho uma pergunta para te fazer, até de caráter pessoal, de cunho pessoal. Olha a consulta! Quando a gente está fazendo um estudo para pegar um custeio no banco, isso não vou citar instituições, mas qualquer tipo de custeio, seja um capital de giro, seja um custeio safra, um programa, os bancos costumam pedir para a gente, quase exigir, para te falar a verdade, que feche o tal do seguro prestamista. Que aumenta o valor da parcela. Bastante. No final, quando a gente calcula os juros efetivos, a taxa efetiva está lá, o prestamista impactando em 2%, 3% às vezes da negociação. Não, vamos lá, Éder. Muito obrigado por essa pergunta aí, sensacional. Mas o seguro prestamista nada mais é do que o seguro para cobrir aquele valor que você pegou junto ao banco. Ou seja, se você morrer, o banco tem aquele seguro para cobrir o valor que você automaticamente fez com ele o acordo. O seguro de vida que a gente tem hoje, ele é muito mais do que o próprio seguro prestamista. O que ele é? Hoje nós temos o seguro de vida, que obviamente ele vai ter o seguro que é o capital referente à morte, porém ele vai ter um capital que você contrata para sua invalidez, doenças graves, que é algo muito sério, e que de tudo que a gente falou relacionado à invalidez, ou vai ser de uma doença, ou vai ser acidental. Não adianta. Eu falei mais cedo, aqui mesmo nessa oportunidade, sobre o sujeito que ficou inválido e a família vai ter que cuidar. A família cuida com mais amor se tiver um dinheiro suficiente para cuidar dele, não é não?
Com certeza. E se a estrutura tiver toda prontinha para ser gerida, fica mais fácil, né? Que tal eu cuidar de alguém só por amor, sem enfiar o dinheiro no bolso, sem travar nenhum patrimônio da família? Essa possibilidade a gente só consegue pensar com a pessoa lúcida e capaz. Então o sujeito contrata um seguro, vida e invalidez, e organiza o patrimônio dele dentro de uma holding. A chance de ter conflitos na próxima geração, ou mesmo com ele mesmo em caso de invalidez, diminui muito. Perfeito, para mim ficou muito claro. E falando de testamento, que hoje, pelo menos o que a gente mais escuta falar no meio do agro é o que você vai deixar de testamento para o seu filho. Qual que é a diferença de um testamento para uma holding? Para mim ficou muito claro, mas talvez os nossos ouvintes, alguém tenha alguma dúvida. Você poderia explicar de forma objetiva também? Primeiro, Fabiano, eu vou sintetizar, mas você termina, Claro. porque você vai ter muito mais conhecimento que eu. O testamento, ele é limitado. A lei limita. Eu não consigo deixar 100% do que eu tenho através de um testamento. Ele me limita em 50%. Apenas. O restante... Fora que ele não impede também de outras partes, o governo, por exemplo, tirar a fatia dele do bolo, né? Não, de jeito nenhum. O que eu mais acho ruim do testamento, ele é um instrumento muito antigo no que diz respeito à legislação, ele é eficiente sim, se bem feito. Qual que é o grande problema? É que muita gente vai em cima do que a legislação permite e ignora, por exemplo, filhos que não são do casamento. Um grande problema que existe, filhos de casamento, né? O sujeito casa e eles têm filhos de origem diferente, ou seja, é a segunda esposa que traz filhos do primeiro casamento e tem um outro filho, e etc. O testamento ele vai ter que prever de uma forma quase absurda quem vai morrer primeiro, para que o testamento seja sobre um bem ou outro. Então, a destinação dos bens via testamento, ela acaba possibilitando uma geração de conflito enorme. Posso citar um caso aqui, Por favor. que é notório? Eu nunca vi o Gugu na vida. Mas eu sei um monte de coisa dele, porque ele usou como instrumento de planejamento sucessório o testamento. E que de fato virou uma discussão enorme. Eu sei de coisas da vida dele que eu não deveria saber jamais. Entendi. Então, a intimidade daquela pessoa pública, que foi muito amada no Brasil, muito respeitada, a intimidade dele, que nunca não diz respeito a nenhum de nós, nem dos ouvintes, foi exposta porque, na minha visão, uma das razões é que ele utilizou um instrumento que é o testamento, e o testamento vai depender de uma validação judicial daquele negócio para começar a sucessão. Então o testamento ele funciona bem dentro de uma holding. Entendi. Porque ali eu não estou separando essa casa para um filho, o outro por outro, eu vou falar de ações. Ele é complementar. Ele é complementar, é um excelente instrumento sucessório se utilizar dentro dos limites legais e para coisas legais. Vou te dar um outro exemplo. Qualquer cidade do Brasil tem isso. Um lugar que valorizou mais do que o outro nos últimos 20 anos. Sim. Qualquer lugar do Brasil tem isso. A gente conhece, a maioria de nós, a cidade de São Paulo. O lugar, há pouquíssimos anos, mais chique para negócio em São Paulo é a Avenida Paulista. Não é verdade? Hoje é Faria Lima. Uma coisa que eu te afirmo sem dúvida nenhuma. Vai sair da Faria Lima. Quando? Não sei. Perfeito. Não sei. Então adianta eu dar para o meu filho um andar na Faria Lima hoje? Entendi. Então se eu deixo ele dentro de uma estrutura que pode movimentar o patrimônio, eu considero uma medida mais prudente e posso afirmar sem dúvida nenhuma, ela é muito mais barata do que tirar o meu patrimônio do meu nome e doar. Perfeito, professor. E falando de processo judicial já implantado, credores, a holding evita que esses carinhas aí venham atrás da gente? A gente não consegue atender quem tem problema, a gente consegue planejar para quem pode vir a ter o problema. Embora tenha uma decisão recente do Tribunal Superior do Trabalho, recente, final do ano passado, que descreveu que acionistas de sociedades de capital fechado, sociedades anônimas de capital fechado, não respondem por dívidas trabalhistas. Olha que decisão importante.
O acionista não vai responder por dívida trabalhista. A gente está cansado de saber que quem tem 0,01% numa limitada pode ter o patrimônio bloqueado numa ação trabalhista. Eu conheço gente que nunca foi sócio da empresa e tem o patrimônio bloqueado porque fez negócios com a empresa. Eu conheço casos de gente próxima a mim que tem o patrimônio completamente bloqueado porque foi investidor de um time de futebol. Nossa. Então, dentro da sociedade anônima de capital fechado, se ela foi constituída sem causar prejuízo a credor ou a herdeiro, ela vai ser excelente. Por isso é importante que o profissional que vai atender a nossa audiência, os nossos amigos, seja um profissional que tem experiência em fazer isso. Por quê? O sujeito que nos contratou nem vai saber que fez trem errado. Porque quando aquilo for levado a efeito, o problema já existe. Professor, para mim ficou muito claro o que é uma holding, e acredito que para o nosso público também. Conversa de altíssimo nível com os senhores. Obrigado. E quais os passos, então, para a gente começar a fazer essa holding? Quem que pode? Falando da família, quem? Em relação à holding, que é o planejamento patrimonial, o planejamento sucessório, a gente precisa do proprietário, dos titulares, lúcidos e capazes. Eu não preciso dos filhos. Por quê? Se o sujeito está lúcido e capaz, ele pode dispor do patrimônio dele do jeito que ele quiser. A gente já atendeu gente até no hospital. Nossa. Pesado. Desde que esteja lúcido. Desde que lúcido e capaz. Entendi. Então o sujeito que está inválido, não. Então não preciso da assinatura dos filhos. Não. Para a empresa, não precisa. E aí a sucessão vai se dar normalmente sobre as ações. Entendi. A gente faz a empresa e a sucessão vai se dar lá. Então não tem fraude, não tem nada disso. Um outro ponto importante que a gente precisa dizer é que quem tem empresa que é lucro presumido ou lucro real tem que olhar para a estrutura de planejamento, por uma razão muito simples. A empresa operacional, ela sofre ainda mais que o patrimônio, porque a fazenda no máximo ela vai encher de mato, não é verdade? Perfeito. Então até que a propriedade vá lá e resolva-se as burocracias. Agora, e a empresa que tem conta para pagar todo mês? O sujeito que tem filhos crianças, as crianças, caso ele venha a falecer, as crianças vão fazer parte da empresa. Como é que pega dinheiro no banco com criança sócia? Não tem jeito. Se for sociedade anônima de capital fechado, resolve o problema. Então o sujeito tem lá, a mulher dele eventualmente estourou o cartão de crédito. Aquilo, numa sociedade limitada, aquilo atrapalha o crédito da empresa. Não quer dizer que ele é avalista, mas quer dizer que a nota de crédito dele vai ser maior. Muitas vezes o empréstimo fica mais caro porque a esposa, o marido, às vezes o marido que foi avalista de alguém, está com o nome sujo, atrapalha a empresa. Na sociedade anônima de capital fechado, você não tem impacto do acionista no que diz respeito à empresa, só dos diretores. Imagina, no futuro serão apenas sócios, sendo irmãos, cunhados, genros, noras, e cada um mandando naquele pedacinho que chegou até ele. Então a possibilidade de conflito diminui demais. Então uma coisa que o Anderson não consegue atender e que a holding consegue é a questão da idade. Outra coisa que o seguro ajuda muito também na empresa é que a empresa pode indenizar a família caso um sócio venha a falecer. Existe seguro para a empresa. A empresa contrata, paga o seguro e indeniza a família de caso um sócio venha a falecer. Tudo isso tem que ser estruturado para funcionar sem quem me contratou. Entendi. E vocês fazem esse suporte completo. Completo. Total. Entendi. Completo. Perfeito, professor. Em relação aos custos de todo esse processo, eu não digo nem do trabalho de vocês, mas eu digo do burocrático. O custo ele é baseado vias, não é pelo patrimônio, não é pelo o que o cliente tem. São alterações na junta, esse tipo A de complexidade de que vai ser feito aquilo ali, né, Fabiano? Um sujeito que tem uma propriedade de 100 milhões de reais vai pagar menos do que um sujeito que tem 20 propriedades de R$1 milhão cada. Entendi. E 5 filhos, e o outro tem um só. Então tem a ver com a complexidade do trabalho. Isso, para nós, no que diz respeito ao planejamento sucessório e patrimonial. Em relação a seguro, ele tem três grandes variáveis. Estado de saúde, indiferente da idade, a idade do contratante e o capital segurado. Essas três grandes variáveis vão definir. Uma coisa que a gente fala sempre, um sujeito de 90 anos tem condições de contratar alguma proteção de seguro ou previdência para a proteção do patrimônio dele.
Poxa. Pouca gente sabe disso. Claro que não tem o custo de alguém de 30 anos. É mais caro, mas ainda assim é possível a gente organizar isso de forma que aquele sujeito proteja o patrimônio dele, né, que vai deixar para ele, mesmo ele proteger da possibilidade dele ficar viúvo, porque muita gente tem certeza que ele vai morrer primeiro. Age como se tivesse certeza que ele vai morrer primeiro. Se endivida como se tivesse certeza que ele vai morrer primeiro. Então a gente tem que trabalhar com as eventualidades. Resumindo, o período para poder fazer é agora. Porque toda essa complexidade, todos esses valores, existem as variáveis, saúde, hoje eu estou bem, amanhã eu não sei se eu estou bem. Então, a gente sempre aconselha para os clientes que na hora que a melhor decisão é feita agora. Ela não é amanhã. Perfeito. Eu, Éder, produtor rural. Quero começar com vocês. Como que eu faço para dar o primeiro passo? Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o e-mail do Anderson, e para falar comigo ou com o Anderson, é só entrar em contato com o Anderson, e que a gente vai fazer pelo WhatsApp. WhatsApp, a gente deixa o WhatsApp. Vamos deixar o WhatsApp então para deixar bem claro, e a gente acessa, e nós vamos atender com um enorme prazer, e inclusive fazendo as revisões. O Anderson falou, muita gente tem holding limitada, a gente entende que existe um modelo de SA que é mais seguro, mais confortável, gera menos atrito na sucessão, então a gente conversa sem compromisso também, tá, Ed? Perfeito. De antemão, eu já falo para todos vocês, extremamente acessíveis. Gostei muito da conversa que eu tive com vocês e eu tenho certeza que qualquer um que entrar em contato vai ser muito bem atendido. Muito obrigado. E de antemão, eu só agradeço. Vocês têm alguma outra colocação para falar para esse público maravilhoso do agro? Eu quero agradecer o tempo de todos e lembrar a todos que somos finitos e que o momento da gente planejar qualquer coisa, a safra, o plantio e tudo mais, e a sucessão, é agora. Agora, amanhã não tem como, né? Não. Mas muito obrigado mesmo pelo tempo de todos aí que foi disponibilizado desde o início da revista, né? 100% Agro. Estar aqui com vocês é um prazer muito grande. E eu sei que um podcast, às vezes, algumas pessoas têm algumas restrições. Nossa, 40 minutos, tem que ir lá 30 minutos. Mas eu acho que é muito mais que isso. Rico desse? Muito mais importante para longo prazo. São 30 minutos que vão ser para a vida toda ou até para várias vidas todas, né, Fabiano? Pois é. Gratidão a todos vocês, amantes do agro. E 100% agro. Se é agro, a gente comunica.